Salve! É isso mesmo, calma, não tem interferência no seu YouTube. A gente não invadiu nada aqui, né? Não existe isso. Então, eu sei que você está acostumado com a rádio, mas no YouTube não tem interferência. Não é nada errado. Sabe o que é? É o nosso novo programa, um programa Salve, um programa para jovens, não é, Letícia? Para jovens. E se você é jovem, você tem que ficar aqui com a gente. Mas a pergunta é, o que é jovem, Pedro? O que é jovem? O que é ser jovem? O que é ser jovem? Qual que é a idade para ser jovem? Bom, na minha concepção, é da idade de fora criança, né? Aquelas que explicam muito bem, né? Fora criança, até o infinito. Até o infinito. Se tiver infinito, você pode estar assistindo aqui com a gente. Então fique com a gente. Provavelmente é programa para jovem, porque você que é mais velho não vai ter paciência de escutar a gente, mas dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade para nós. A gente está aqui com uma motivação muito boa. A gente passou noites inteiras estudando para estar aqui falando para vocês. Olha que demais. Na verdade foi só a Letícia, mas assim, ela estudou tanto que ela vai até explicar o porquê desse nome. O porquê desse nome? Porque o nosso mestre deu essa saudação. Salve é uma saudação de Jesus. Agora a gente quer perguntar para você, ver se você tá bom de Bíblia. Qual a referência bíblica que conta essa interjeição de Jesus? Porque no grego, aquelas, né, que dá uma... no grego, ó. No grego é uma interjeição, é tipo uma saudação. Ei, salve. Ninguém vai saber se é certo ou não do grego, então, mas é isso mesmo. Pode pesquisar e coloca aqui pra gente qual que é a referência. Coloca aí, qual que é? Será que é Mateus? Não sei, será? Qual que é o dos evangelhos aí? Você tem que falar pra gente. Falando, ó, em estudo, né, em ler, eu tava lendo, achei muito engraçado, assim, e eu fiquei um pouco curioso. Eu tava lendo o livro de Provérbios, que é um livro para jovens, né? Conselhos para jovens. Viu? Ele estudou, gente. Ele e ó, aqui a gente estuda, né? Eu tava vendo que fala até sobre dentista, até a Jéssica aqui, ó, com a gente, a dentista, fala até sobre dentista, tava falando sobre ter um bom siso e tal, eu já arranquei todos os meus também, já vi que passei. Siso? Eu não tô entendendo. Tava tendo lá, tava escrito sobre siso. Tava tendo sobre siso. Eu preciso de ajuda pra eu entender isso. Como assim na Bíblia tem dentista? Quem será que entende mais sobre isso? Não sobre dente. Dente é a Jéssica, que tá aqui, ó. A Jéssica. Eu acho que o pastor Tiago deve entender. O pastor Tiago Que ele sempre acompanha os jovens, né? Ele sabe. Vamos pedir uma ajuda pra ele? Vamos então. Pastor, ajuda aí, pastor. Olá, Pedro. Oi, Letícia. Claro, eu posso ajudá-los. Eu acho, Pedro, que você está se referindo ao versículo de Provérbios, versículo 2 ao 4, que diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui nós encontramos as primeiras palavras do livro de Provérbios. Nessa sessão textual que o Pedro e a Letícia querem aprender, querem descobrir o que está dizendo aqui, é o propósito, na verdade, da escrita de Provérbios, que é basicamente dar sabedoria aos simples e aos jovens conhecimento. Uma das palavras-chave nesse texto é a palavra ouvir, que é usada aqui, por exemplo, no verbo infinitivo, que significa estar sempre atento às palavras que estão ouvindo. Isso significa no texto algo muito importante, que para se alcançar sabedoria deve ter um coração pronto para o aprendizado constantemente. Deve estar disposto a aprender, a conhecer, a entender principalmente aquilo que Provérbios está dizendo. E no texto você pode perceber que várias vezes ele fala para, trazendo a ideia, obviamente, desse objetivo, que é chegar ao coração do simples. E é interessante que ele usa duas pessoas aqui, que é o objetivo da sua sabedoria: o jovem e o simples. A juventude aqui descrita nas Escrituras e principalmente no Provérbios é uma etapa da vida onde se adquire o conhecimento para se formar família, para tomar boas decisões na vida. E também existe outra pessoa que é o simples. A palavra simples aqui significa alguém de uma mente aberta, ou seja, aquelas pessoas que tem a sua mente propícia a entrar e sair qualquer tipo de ensino e qualquer tipo de ensinamento. É interessante porque hoje nós somos convidados a ter mentes abertas, mas na verdade as Escrituras nos ensinam a controlar o que entra e o que sai da nossa mente. Ele mostra também aqui no texto que, além da necessidade de adquirir o conhecimento, mostra sobre como nós devemos fazer isso. E não é só pelo estudar, pelo acumular conhecimento ou pelo escutar em si, que é um verbo importante, mas principalmente no versículo 7 diz que o temor do Senhor
é o princípio do saber. Isso significa que para alcançar a sabedoria, muito mais do que o conhecimento vago, é extremamente necessário ter um coração que teme a Deus, um coração que respeita a Deus, um coração que tem um zelo por Deus. Até porque, para que esse aprendizado possa fazer diferença na vida e saber que nós prestamos contas não somente a pessoas que nós vemos, mas principalmente ao Senhor. E se manter constantemente aprendizado, ouvindo, escutando, é exatamente o que nós precisamos. Então, qual que é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo de Provérbios? Fazer com que eu e você sejamos mais sábios, tenhamos mais conhecimento na palavra de Deus. E esse conhecimento, obviamente, possa mudar a nossa vida. Então, qual que é o conselho para nós aqui? Primeiro, devemos nos manter sempre dispostos a conhecer. Segundo, para que se haja esse conhecimento, devemos ter o temor do Senhor. E terceiro é ter coração disposto constantemente a aprender, primeiramente por parte de Deus, e conhecer aquilo que Ele tem para nós. Então, esse é o objetivo de Provérbios para a nossa vida. Obrigado, pastor. Nossa, até me emocionei. É muito bom falar sobre esse livro. O pastor Thiago é um grande querido, né? É o muito nosso bom. amigo. Não, e a gente descobriu que não é o siso do dente, né? A gente colocou é a Jéssica verdade. aqui à toa, mas sim com o jabá dela aqui. Agora, pode colocar o pastor Thiago agora, então. É. Pode colocar o pastor Thiago, nosso querido. Pastor. Isso já fica para você começar a estudar sobre provérbios, né? Para saber um pouco mais, você pode ajudar a gente também, não só o pastor, né? Deixa aí sua dica de... eu quero que vocês falem sobre provérbio X. Aí a gente joga pro pastor Thiago e ele ajuda a gente. Você tem total livre-arbítrio para fazer isso. Livre-arbítrio, Pedro. Livre-arbítrio é que eu escutei em algum lugar o pessoal falando sobre isso. Você sabe o que é livre-arbítrio, Pedro? Então, eu queria saber um pouquinho melhor. A gente sempre pede ajuda pro pastor, né? O pastor Thiago já foi, já. Não, vamos pedir pro outro pastor. Ou o Nilson. Será que ele deve estar por aí na igreja? Ele sempre fica por aqui, né? Vamos ver se o nosso repórter encontra ele. O nosso repórter, então, será que... Vamos pedir pro nosso querido repórter, esse cara ele tem uma voz muito legal. Então. Muito da hora. Será que nosso repórter de campo consegue encontrar o pastor Nilson para fazer uma perguntinha para ele? Então, se existe livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Se existe, né? Então, por favor, pode ir. Achou? Acho que encontrou. Pastor. Pergunta tranquila. Existe livre-arbítrio? Se existe livre-arbítrio, vamos lá. Nós temos que primeiro tentar definir o que significa o termo livre-arbítrio. Arbítrio significa vontade, volição. Então a expressão livre-arbítrio, ela quer transmitir a ideia de que a nossa vontade, a nossa volição, ela é livre de quem nós somos, que é possível de repente fazer uma escolha livre de quem nós somos. Então nesse caso, livre-arbítrio, uma definição possível, simples e bíblica sobre livre-arbítrio seria a capacidade do homem de fazer escolhas contra a sua natureza. Se livre-arbítrio é isso, então nós não temos livre-arbítrio. O único ser que possuiu livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer uma escolha contra a sua natureza, foi Adão. Adão foi criado com uma natureza perfeita, sem nenhum tipo de mancha de pecado, mas ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia fazer uma escolha contra essa natureza perfeita. Tanto é que ele fez e ele pecou. Depois de Adão, todos os homens, todos os seus descendentes, eles não têm mais esse tipo de capacidade. Todas as escolhas que os homens fazem, eles fazem baseados na sua natureza. E aí nós temos não livre-arbítrio, o que nós temos é liberdade. O que é liberdade? Se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contra a sua natureza, isso nós não temos, liberdade é aquilo que temos. E liberdade é a capacidade de fazer escolhas conforme a nossa natureza. Todas as escolhas que eu faço, que você faz, elas estão de conformidade com a natureza atual da pessoa. No céu, nós teremos livre-arbítrio? Essa, de repente, pode ser uma pergunta. Não, graças a Deus que não. No céu, nós teremos a nossa liberdade totalmente restaurada, totalmente santificada, totalmente glorificada, de forma que nós não poderemos, graças a Deus, fazer uma escolha contra essa natureza e voltarmos a pecar. No céu, nós teremos liberdade totalmente perfeita e glorificada, como nós dissemos, e no céu nós escolheremos livremente e tão somente a perfeita vontade de Deus. Então nós não temos livre-arbítrio. Tirou todas as nossas dúvidas, né? Todas as nossas dúvidas. Pastor Nilson, coitado, não tem um minuto de descanso aqui com a gente. É o dia inteiro fazendo perguntas, mas
Todas tranquilas. bem tranquilas, é coisa tranquila de se responder. Não Coisa tem... que ele nem precisa estudar pra fazer. Ele tá ali, já responde Na e a lata. gente sai satisfeito. Que nem você agora. Tenho certeza que você tá satisfeito com essa resposta, né? E aí, se você tiver alguma questão também com você, uma perguntinha tranquila, coisa tranquila assim como essa que a gente fez, manda aí, coloca no chat. Eu queria já até pedir perdão, então não é livre-arbítrio, é livre-agência, então que Livre nós temos. agência. Livre-agência. Palavra até bonita, né? Ó. Livre agência. Vou falar isso pra tudo. Você tem livre agência, Pedro? Livre agência? Depende, eu Livre-agência. tenho na conta na Caixa no Bradesco. Na Aí, ó, agência? já deixa o seu número da- aqui pro pessoal depositar uma Então, oferta. pode colocar. Posso colocar meu cartão de crédito? É 65... Não. Ah, tá, perdão. deixa pra lá. E além disso, A gente tem um quadro muito importante, né? Que a gente não pode esquecer. muito importante. Que ele, assim, as pessoas já devem estar acostumadas com ele. Tem todo sábado aqui. Tem uma apresentadora maravilhosa, que eu sou fã dela, que é o Dowplay, que a Daisy apresenta. E o Dowplay, ele é pra dar dica de música. Ele vai te mostrar a história da banda, a história do cantor, vai ter entrevista, tem a música passando lá. É muito bom. Dar o Muito play é assim, pra você ficar ligado e depois compartilhar e tal. Exato. E colocar pra escutar o nosso Dar o Play. O Dar o Play de hoje é alguém muito especial. Muito. Nossa, eu sou muito fã desse cara. Nós já consideramos demais porque ele foi muito legal também. E ele toca com violão aqui em cima, eu acho muito legal, eu queria fazer isso também. E ele suporta a gente, né? Exatamente. Porque ele acha legal o nosso jeito e eu espero que você de casa também suporte a gente em amor. A Bíblia manda isso, a Bíblia mandou você suportar a gente, agora você que lute. Você Agora... jovem, já fica uma dica pra você, se você não escuta, começar escutando. Exato. Mas sabe quem entende um pouco mais sobre isso? É a Daisy. É a Daisy. A Daisy que manja muito. Daisy Então, conta a história assim lindamente, né? nosso quadro maravilhoso, Dá um Play. Daisy, explica um pouquinho melhor pra gente tudo isso aí. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso querido Dowplay. E no nosso programa de hoje, temos uma super dica para quem curte a musicalidade e aprecia a riqueza harmônica do estilo MPB, mais precisamente, música popular brasileira. Pois é, se você não conhecia que é um cantor e compositor que consegue juntar o requinte que o estilo musical traz com letras bíblicas e de exaltação ao nosso Deus, agora é o momento certo para você descobrir. E aí, você sabe de quem vamos falar hoje? Para quem não conhecia, eu tenho muito prazer de anunciar que o nosso Dowplay será sobre Estênio Márcios. Estênio Márcios é de família de pastores presbiterianos, sendo seu pai e seu irmão com quem ele também compõe. De forma singular, Estênio, através de suas músicas, imprime sua sensibilidade e talento com letras de vasto conteúdo bíblico e teológico, de forma poética e com uma musicalidade sem igual, em lindas harmonias com seu violão, que o qualifica também como excelente representante da música popular brasileira. Por todos esses talentos, ele tem seus trabalhos sido reinterpretados e cantados por outros nomes importantes da música cristã brasileira, como também o talentoso cantor e compositor da MPB, João Alexandre, o cantor Leonardo Gonçalves e o outro cantor Luiz Arcanjo, do antigo Trazendo a Arca. A canção mais conhecida do Estênio é a música Tapeceiro, que discorre de forma poética e metafórica sobre a soberania da criação de Deus, com referência a Edith Schaefer, sobre a tapeçaria como metáfora de Deus com as nossas vidas. Um trecho da música fala: tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Outra linda composição de Estênio Márcios é a canção Tarde Te Amei, na qual ele retrata de forma cantada a obra Confissões, de Agostinho. Na companhia de outros artistas da música popular brasileira cristã, Estênio Márcios conta no livro Vida e Música, da Descoberta Editora, um pouco sobre as suas composições nesse estilo de música único. E como ninguém melhor que a própria pessoa para contar sobre a sua história, vamos conversar agora com o Estênio. Então, galera, como eu falei, agora a gente vai ter aquela conversa com o Estênio Márcios. Oi, Estênio, tudo bom?
A primeira pergunta para você é: quem é o Estênio quando não está cantando? É um cristão extremamente comum, cheio de defasagens, de dúvidas, de melancolia às vezes, e que procura viver o Evangelho conforme a graça de Deus me é dada. E um homem comum, um homem da família. Que demais, né? E quando você descobriu que deveria seguir na música? Eu componho desde os 14 anos, mas somente aos 40 eu gravei o meu primeiro CD. Então eu nunca pensei que eu fosse ser um músico, que um dia eu fosse ter um ministério de música e viver desse ministério de música. Mas acontece que a resposta que a igreja deu às canções que eu gravei foi que foram me inclinando a esse caminho. Embora até hoje eu não tenha muita certeza de que eu seja, né, esse músico, esse compositor. As pessoas pensam que eu sou. Eu acho que eu tenho que crescer muito mais ainda. Legal. E o que a música significa para você, de fato, e qual o desempenho espiritual que ela exerce na sua vida? É uma forma de oração a música. É uma maneira como Deus tem me permitido há muitos anos de ter comunhão com Ele através das composições, de orar e de clamar a Ele através da música. A música para mim não é tanto algo de estética, de técnica, de excelência, até porque eu sou um músico bem mediano, mas a música se tornou para mim um choro da alma, uma maneira de eu expressar a Deus aquilo que eu sinto no dia a dia. A música para mim, as minhas composições são um diário de bordo. Que lindo! E qual o seu maior objetivo com as suas composições, assim? Com certeza a glória de Deus, com certeza a glória de Cristo. Com certeza fazer Cristo mais precioso aos meus irmãos. Cristo mais desejável, mais valorizado, né? E que a glória do Evangelho e a glória de Deus resplandeçam nessas canções. Esse é o meu maior desejo, sempre. Entendi. E quais são os processos criativos que você passa, assim, para compor? Suas músicas, elas surgem mais de momentos devocionais ou de algum estudo? Como que você faz para desenvolver? É um momento em que eu sou pego por um sentimento. Quer dizer, esse sentimento ele é primeiramente tocado por algum pensamento, por alguma coisa que está me tocando o coração. Isso pode ser um texto bíblico, uma doutrina, ou mesmo um momento que eu estou vivendo. Como eu tive o privilégio de nascer num lar cristão como filho de pastor, a vida inteira eu ouço a Bíblia, então ela está na minha cabeça naturalmente. Então, para mim, é meio que tranquilo, quando eu penso num tema, já fazer a ligação com o texto. Então, a partir do momento que esse sentimento me toca o coração, eu sei que eu devo pegar o violão e fazer essa canção e tentar expressar esse sentimento. Então, deixando um pouco, voltando pessoalmente para o Estênio, deixando de lado a música, qual as suas outras paixões? Bem, a leitura, que sempre está junto com a música, não é? A leitura principalmente de livros teológicos, de livros que me ajudem a entender mais a Bíblia, de livros que me ajudem a conhecer mais do Evangelho. Fora isso, bem, esporte eu não sou dado a nenhum esporte. Eu gosto muito eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de estar em contato com a natureza
Eu gosto de estudar alguns assuntos que às vezes me chamam a atenção. Eu gosto de estudar profundamente esses assuntos. Pode ser em qualquer área. Às vezes eu sou tomado por um assunto e mergulho nele. Agora mesmo, nesses dias da quarentena, eu estou fazendo isso no sentido de aprender a escrever música na partitura, que eu nunca aprendi. E também estou mergulhando na música barroca. Música barroca, principalmente relacionada à flauta. E a gente quer saber agora um recado seu. O que você diria para alguém que está nos assistindo aí, que está pensando em entrar no mundo musical? São duas vertentes que eu acredito que uma pessoa tem que cuidar. Isso eu acho que em qualquer área, né, relacionada com a igreja. Um é o coração e o outro é a técnica, o conhecimento. Quanto ao coração, é isso. A pessoa precisa ter um coração colocado diante de Deus e cultivar esse relacionamento com Deus a vida toda, porque é muito fácil perder isso, perder o coração na caminhada. É muito fácil e perigoso. Então, acima de tudo, a pessoa tem que cuidar do seu coração para que ele seja um coração devoto, um coração que anseie pela glória de Deus. Que eu acho que é a única razão que deve levar alguém a procurar ser um músico cristão. E a outra parte é, já que você resolveu fazer isso, então você tem que se aprofundar naquilo que você vai fazer. No instrumento, na voz, se for em orquestra, em regência, no canto. Você deve buscar a excelência por uma única razão, não para você aparecer diante dos homens, nem para se destacar, mas porque Cristo é digno. E Cristo permite nos dar essa missão de cultivar a terra e dominá-la. Então, você precisa dominar a sua arte. Eu não sou tanto um instrumentista e nem um cantor, eu me considero mais um compositor. Então, essas duas coisas, coração e conhecimento. Importante isso, né? E durante a sua jornada no ministério, qual experiência mais te marcou? É uma coisa que sempre deixa a gente bastante humilhados, é ouvir o testemunho das pessoas sobre o que Deus fez nas suas vidas através das canções, dessas canções que Ele me deu. Então, as experiências às vezes são tão tocantes, tão profundas, tão radicais, que a gente fica perplexo pensando como Deus pode usar um pecador como eu, uma música que saiu de um pecador como eu, para fazer tamanha obra na vida de um irmão meu por quem Cristo morreu. Essa tem sido, não aconteceu uma única vez, tem sido a grande experiência durante esse ministério, esse constrangimento, quando você vê que Deus pegou a sua música e usou, e o Espírito aplicou ao coração de alguém. Muito bem, um grande abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade de participar dessa entrevista. Deus abençoe. Sendo fã ou não de música popular brasileira, ficou mais que provado que as músicas do Estênio Márcios merecem estar na sua playlist, né? Então não perde tempo e comece a escutar essas lindas canções e ser edificado por suas letras tão bíblicas. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo programa, galera! Bom demais dar o play sempre com informações e músicas. Eu já me deu até vontade de cantar. Queria pedir pro Chalé, nosso editor maravilhoso, colocar aqui, ó, uma plateia. Que eu vou cantar aqui, ó. Aí, ó, o tapeceiro... Não, melhor não, né? Não. Deixa com o Estênio que ele manja mais. É muito melhor. É muito bom. E as músicas dele são todas poéticas. Então você escuta e você fica, gente, como que pode ter tanta criatividade pra isso? O máximo que a gente compõe é a capivara comendo milho. E eu consigo compor na hora. Eu sou um cara bom pra compor na hora. Ah, eu quero ver agora. Na hora. Ó, salve, esse é o nosso programa que vai se encaminhando para o final.
deixa o seu like e se inscreva no canal. Aí, Nossa, palmas de novo. Lucas, coloca uma palma aqui. ó. Aí, ó. É muito bom, é muito bom. Poesia, né? É um prodígio que dom, a né? IPPTV tem aqui. É dom, não tem como treinar, né? Exatamente. Eu não tenho esse dom. O meu dom é ficar calada e bater palma. Aí, ó. Nem palma direito eu sei bater. E como estamos chegando no final, muito triste. Chuva, né? Chuva. Porque assim, chuva combina com esse clima mais, né, de reflexão, de um pouco de tristeza, melancolia. E aí a gente quer deixar esse clima aqui, ó, pra você voltar sábado que vem. Ó, climão pra você voltar sábado que vem. Não, pode colocar um solzão aqui, alegria, o programa, coloca o que você achou do nosso programa. Exato. Coloca uma música do Estéreo pra você escutar. Aí, ó, pra você voltar sábado que vem e depois compartilhar lá que isso aqui vai subir offline, então... Isso aqui vai subir na íntegra. Aí você vai poder compartilhar pros seus amigos. Fala assim, ó, assiste esses caras aqui. Assiste porque tem ajuda do pastor, ajuda aí, pastor. Tem livre-arbítrio hoje, Tem teve pergunta tranquila, né? Estênio, Marcos. Márcios, por favor. O nosso Dá o Play. E é isso. Muito bom ter vocês aqui. E vai dando sugestão, conversando. Comenta aqui tudo. Fala o que você acha. A gente gosta de... a gente esqueceu do nosso lema hoje. Nosso lema é interatividade. A gente tem um lema que esse é pra sempre. Quem acompanhou as conferências que teve aqui, as conferências pastorais, sabe que nosso lema é interatividade. Então você tem que interagir. Pode colocar seu comentário aqui, quem sabe nos próximos programas a gente não coloca aqui na tela e conversa. A gente coloca aqui no fundo. É muito mais legal, tem comentários maravilhosos aqui no canal. Então, sim. Até a próxima. Até a próxima. E a gente se despede com um Salve.